A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, palavra de vida chegando aqui. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra de vida para você. Compartilhe essa palavra, se inscreva aí no canal, seja um missionário, amém? Palavra de vida de hoje, 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos ler? 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Preste atenção nessa frase. Estes, ou seja, os seus filhos, lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia! Vemos aqui uma viúva com seus filhos, e os seus filhos passando por um momento muito difícil, podendo ser levados como escravos para pagar a dívida da família após a morte do seu marido. Porém, o seu marido era discípulo dos profetas, ele era um homem que temia a Deus. Veja bem, quando alguém dentro de casa teme a Deus, busca a Deus, vai ficar ali um legado de fé, vai ficar ali um legado de obediência dentro daquela casa. O ensino, o testemunho, o exemplo da fé fica ali. E quando o problema chegou e o credor bateu na porta e disse: Se você não pagar, eu vou levar seus filhos como pagamento, ela se lembrou: Meu marido temia a Deus, meu marido era um discípulo dos profetas, e eu vou procurar o profeta, o homem de Deus, e ela vai no lugar certo, na hora certa, porque não adianta buscarmos em outras fontes, nós temos que ir a Deus e às pessoas de Deus. E aí ela foi, e quando ela chegou no profeta Eliseu, ele disse para ela: O que é que você tem em casa? E isso me fez refletir, porque quando os problemas batem na nossa porta, quando as dificuldades chegam, especialmente envolvendo nossos filhos, nós precisamos refletir. O Espírito Santo está perguntando comigo e contigo: o que é que você tem em casa para dar aos filhos? Para dar aos filhos. E especialmente quando no versículo 5 diz que ela partiu dele, né? Ela saiu de perto de Eliseu, ela fechou a porta sobre si e sobre seus filhos do jeito que ele falou. Ela cumpriu um legado de obediência, porque Eliseu disse para ela: O que é que você tem em casa? Ela falou: Não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ainda tinha um pouco de azeite. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo, a unção. A unção. Ela ainda tinha ali a fé, ela ainda tinha ligação com Deus, ela ainda tinha aquele pouquinho de azeite ali que poderia ser multiplicado. Nós precisamos guardar a fé, nós precisamos guardar a ligação e a intimidade com Deus e o Espírito Santo, para que quando os problemas bater na nossa porta, nós tenhamos dentro de casa o sustento do Espírito Santo para poder realmente fechar a porta para aquele problema. Então ele disse: Vai, pede emprestada vasilha aos vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E para pedir emprestado aos vizinhos, a pessoa tem que ter relacionamento.
Porque aquele que na hora do problema não fala com ninguém, não gosta de ninguém e arruma problema com todo mundo, não vai ter casas para bater a porta, pessoas para se relacionar, conversa, para ter diálogo. Então nós precisamos ter bom relacionamento. Pedir a Deus para nos ajudar a perdoar aquele que nos fere, aquele que nos ofende, para que a gente tenha, né, condições de, se precisar pedir um copo d'água, nós tenhamos relacionamento. Então, ele disse: entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite naquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. E o versículo 5 me chamou muita atenção, irmãos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E estes, os seus filhos, lhe chegavam com as vasilhas. Como que vinha vasilha? Vazia. Os filhos foram trazer as vasilhas. Vasilhas vazias. E ela, como mãe, as enchia de azeite. E eu parei aqui, porque esse versículo já li várias vezes, já preguei em cima dele, mas hoje o Espírito Santo, né, ontem eu orando por esse momento aqui, o Senhor falou muito forte comigo. Os filhos traziam as vasilhas vazias. E a mãe tinha uma vasilha, uma botija com azeite que não parava de jorrar e enchendo a vasilha vazia dos filhos. E o Espírito Santo perguntou comigo, e eu quero perguntar para você: quando os seus filhos chegam na tua casa, aleluia, mãe, pai, quando os seus filhos chegam na tua casa com vasilhas vazias, com a alma vazia, com a mente vazia, com o coração vazio, né? Você tem o azeite de Deus para derramar sobre eles? Quando os seus filhos chegam até você pedindo um conselho, pedindo uma oração, pedindo uma palavra, sem rumo, com a vida sem sentido, você tem azeite do céu. Você tem ligação, aleluia, com o Espírito Santo. Você tem base bíblica. Você tem um coração, uma alma cheia do azeite para derramar sobre eles? Ou você está, às vezes, até mais vazio do que os seus filhos? Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo falou muito profundo comigo. Cada vasilha que os dois filhos dela traziam, aquela mulher tinha azeite para derramar. Por quê? Porque ela foi a Deus. Ela foi ao homem de Deus buscar a solução. E ali o Espírito Santo não deixava aquele azeite parar. Enquanto os filhos traziam vasilha vazia, ela tinha azeite para derramar e aquele azeite não se esgotava. Aquele azeite só parou quando as vasilhas vazias acabaram. Trazendo para o mundo espiritual, querido, trazendo para uma reflexão. Eu quero deixar essa palavra para você, eu quero que você reflita e ore. Às vezes, amados, a gente está tão preocupado com nossos filhos. Ah, Senhor, visita meu filho. Ah, Senhor, muda meu filho. Ah, Senhor, enche a minha filha da sua presença. Amém. Não pare de orar por eles, não. Mas o Espírito Santo hoje está falando. E você? Como que você está? Às vezes o filho, ele sai da igreja, ou ele ainda não é convertido, ele vai lá no mundo, ele vai se perdendo, ele vai ficando vazio, mas de vez em quando ele vem. De vez em quando ele vem até nós, esperando ouvir de nós uma palavra de Deus, esperando ouvir de nós um testemunho, esperando ver em nós uma mudança, amados. Esperando ver o Espírito Santo brilhando, o óleo, né, transbordando. Encontrar um pai e uma mãe pingando de azeite do Espírito, aleluia. Mas o que ele encontra? Um pai e uma mãe mais vazio do que ele. Mais vazio do que ele. Ele fala, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou voltar para a igreja? Meu pai tá lá, ó, dando crise de nervoso, minha mãe desesperada, os dois brigando. Olha como tá a vida espiritual do meu pai, olha como tá a vida espiritual da minha mãe. Eu não quero Deus, eu não quero esse Deus, não quero ir para a igreja. Porque olha o testemunho. Então, aqui nós temos que entender, queridos, que nós como pais, nós como avós, nós como tios, vão vir jovens, vão vir adolescentes, crianças, vão vir filhos adultos, nora, genro, querendo encontrar em nós o quê? Azeite do Espírito Santo para encher as vasilhas vazias deles, o coraçãozinho.
E às vezes nós não temos, porque nós estamos tão preocupados com eles, esquecemos de nós. Esquecemos de buscar para nós, nos encher, ter base, ter azeite do Espírito para passar. E isso me chamou muita atenção. Ela os enchia. Eles traziam vasilha vazia, versículo 5 de 2 Reis 4. E ela os enchia. Cheia as vasilhas, amém? Eu profetizo que você vai ter para dar, tanto na sua vida material quanto espiritual. Busque o Espírito Santo, busque a Deus, vai na fonte certa para você ter para dar. E ele disse aqui, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui com mais uma, traga mais uma vasilha vazia. Mas ele respondeu, aleluia, não há mais vasilha nenhuma vazia, e não. E aí o azeite parou. E assim eu quero profetizar que a mente, o coração, a alma, o espírito do teu filho e da tua filha vão estar cheios do azeite de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que os nossos filhos estejam cheios do azeite de Deus e que nós sejamos um canal do fluir do azeite de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus, aquele Eliseu, profeta que ela procurou, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a dívida e tu e teus filhos vivei do resto, porque o azeite de Deus, ele não se esgota. Ela teve para vender, pagar a dívida, resolver o problema, mas ela também teve de sobra para sobreviver com os filhos, porque o azeite que vem de Deus não se esgota. Amém? Deus abençoe você, que você possa ter para dar. Se preocupe com a sua alma, com o seu espírito, se encha de Deus, porque quando seus filhos chegarem até você vazios, você vai ter para dar. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.